Milão e Marcelo, aí é com vocês. Tranquilo? Boa noite, Beleza. pessoal, professores, alunos. Boa noite. Meu nome é Murilo, tá? Eu sou o fundador do projeto Deep Web Brasil, o idealizador do projeto, tá? Sou formado desde a categoria lá de técnico em tecnologia da informação até segurança da informação, tá? Experiência profissional com análise antifraude, suporte de redes, suporte de armazenamento de nuvem, auxiliar de segurança também, tá? Marcelo? Eu sou administrador do projeto Deep Web Brasil. Entrei como editor em 2016. Final de 2017 passei a fazer parte da administração. Tenho alguns cursos na área de segurança. Já atuei também com o Murilo aí na parte de fraudes, né? E na área de redes também, fazer alguns freelances, inclusive, mas atualmente sou empresário. Vamos prosseguir direto para o assunto aí, Murilo. Eu, particularmente, para me apresentar, não gosto, não é um foco. Está falando de mim aqui. O projeto Deep Web Brasil, né? Para vocês conhecerem um pouco sobre a gente, o nosso objetivo. Eu tive aí a oportunidade, né, de estar estudando TI desde o primeiro ano de escola. Então, eu fui privilegiado com esse conhecimento. Tive computador desde cedo, né, da época da internet de escada. Cresci lá na época do disquete, desenvolvendo, aprendendo, desde aquelas lições básicas de HTML que passava no laboratório do ensino médio, ensino fundamental e, enfim, aí foi. Fui crescendo, autodidata, curioso, explorando várias coisas. Então, desde a época lá do Orkut, eu já ouvia falar de Deep Web, tá? Esse tema nasceu lá para 2000, 2002, na realidade, e foi lá para meados de 2008, 2010 que eu comecei a mexer nesse mundo. 2012 foi quando eu iniciei o projeto da Deep Web Brasil. O projeto contava com o quê? Infelizmente, naquela época, tudo que a gente procurava sobre Deep Web levava a galera para obscuridade, né? Então, se falava muito sobre mortes, sobre crimes, sobre historinhas de terror, e não via conteúdo técnico. A pessoa procurava o que era Deep Web, tinha várias histórias de terror, né? Parecia roteiro de filme, ninguém sabia o que era, para que servia. E eu fiquei com isso na cabeça. No ano de 2011, eu estava fazendo técnico em tecnologia e segurança da informação e o professor começou a falar da Deep Web. E ele falava tudo que os outros sites falavam, né, sobre terror, e deixou os alunos tudo assim, brancos. Aí eu falei, caramba, eu vou criar uma página no Facebook e trazer o conteúdo técnico desse lance de Deep Web, mostrar o que é Deep Web de verdade. E comecei, publicação atrás de publicação. E na época eu tinha umas parcerias com umas páginas aí de terror, eu falei, poxa, se tiver como compartilhar as minhas publicações aí, o pessoal acordar no assunto. Na época o assunto estava em alta ainda, tinha várias histórias no YouTube aparecendo. Deu certo, né? A galera pegou e começou a se interessar, porque não sabiam que era Deep Web, sabiam que teoricamente existia lá, mas não como ir, como funcionava, quais são os benefícios, a parte boa. Engrenou o projeto, e aí a gente foi só aprimorando. Pegamos... sempre foi voluntário o projeto, tá? A gente nunca precisou pagar nada para ninguém, mas felizmente com as parcerias que a gente teve aí, os criadores de conteúdo saíram ganhando. A maioria das pessoas da nossa página eram pessoas da área de TI, tá? Então, principalmente com foco em redes, que é o forte da Deep Web. E é isso. Tudo foi se moldando com os anos, e foi gente entrando, foi gente saindo, e popularidade crescendo, e chegou ao nível aí da gente conseguir espaço para elaborar matéria em grandes
grandes meios jornalísticos aí da área de TI, como o Olhar Digital, por exemplo. Então, o Olhar Digital, Tecmundo, exatamente. A revista Mundo Estranho. Tem uma série aí que passa na Discovery também, a Hackers. Tem temporada 1, temporada 2, a gente apareceu. Outra coisa legal de citar também, junto comigo, o Marcelo aí sabe muito bem, parceria até com o governo, né? Justamente na parte de análise antifraude. Então a gente cooperou muito aí com diversas marcas e principalmente com a polícia, para pegar muita gente aí nesse submundo da internet, como a galera diz. Então o projeto de Web Brasil é isso. É simplesmente orientar o pessoal, né, a procurar a verdade, não ficar se moldando as poucas e primeiras informações que se acham sobre qualquer tema por aí. O próximo tópico aí que a gente queria debater com vocês é justamente sobre o que é a Deep Web, né? Então, vocês estão aí numa faculdade, provavelmente a maioria já está com mais de 20, 22, 25 anos, e alguém já deve ter ouvido falar sobre Deep Web e do procurar sobre o que é a Deep Web. Provavelmente não teve lá aquela resposta técnica, né? Dependendo do ano que se pesquisou isso. Hoje, graças aí ao nosso canal, o canal do Nathanael do Fábrica de Nuvens aí também, muito se tem sobre o conteúdo técnico da Deep Web. Mas a definição é a seguinte, a gente fala Deep Web, mas na verdade a gente está falando de Darknet, tá? Então, tudo que a gente tratar aqui como Deep Web é mais pela linguagem popular. A Darknet, na verdade, que é o tema que a gente aborda, ela se trata de todo conteúdo que não é indexado pelo Google, pelo mecanismo de busca comum da internet, ou por eles, né? E ainda assim precisam de ferramentas especiais para serem acessados, tá? Quais são as ferramentas? Das mais famosas, a gente tem o Tor, a gente tem I2P, Freenet e Zeronet. Cada uma leva a gente para diferentes áreas, né, da Deep Web. Cada uma dessas ferramentas nos dão acesso a determinado conteúdo que estão dentro delas. Então a gente tem os sites e os fóruns, os IRCs ainda, né, Internet Relay Chat, são coisas antigas. Dentro do Tor, tem os sites dentro da Zeronet, dentro da I2P e dentro da Freenet. E assim segue. Você lembra quantas ferramentas são, mais ou menos, Marcelo? Mais de 30? Bate umas 45, quase 50. Alguns projetos foram descontinuados, né? Uhum. Com relação à Zeronet, ela se torna uma Darknet por oferecer anonimato, só que é importante salientar que ela não tem anonimato por padrão, tá? A galera que for acessar o site da Zeronet, quiser acessar, a segurança dela se baseia numa criptografia muito forte. É a mesma utilizada na mesma tecnologia empregada no Bitcoin, inclusive. O anonimato na Zeronet, ele advém de integralizar uma ferramenta como, por exemplo, o I2P, o Tor, ou a Freenet. Aí soma-se a criptografia do Bitcoin e o anonimato da I2P, do Tor, etc. Mas projetos famosos hoje em dia, que apesar de ter mais ou menos uns 50 projetos, os mais famosos são Freenet, I2P, Zeronet e o Tor. Vira e mexe tem algum desenvolvedor independente fazendo algo aí, mais para frente a gente vai citar um caso, inclusive, uma rede chamada Morphs, mas não tem tanta popularidade, porque para manter um projeto do tipo, vai muitas e muitas pessoas, algo bem burocrático também, você tem que pensar que você vai lidar com governos e tudo mais, alguém vai querer te boicotar, te censurar. O projeto Tor está em pé até hoje porque eles têm, além da capacidade técnica de desenvolvimento, capacidade burocrática também. Existem pessoas defendendo o Tor judicialmente. Então, é isso que mantém esses projetos de pé. E é o que diferencia de alguns projetos terem vingado e outros não. Murilo, quiser continuar aí? Uma coisa legal de falar para vocês é que, assim, todos esses projetos, eles têm algumas coisas em comum.
criptografia, é um ponto em comum em todos eles, e da parte de vista ideológica, a liberdade de expressão. Nenhum projeto nasceu para que crimes ocorressem lá dentro, tá? Nenhum projeto nasceu para ocultar criminosos. A maioria deles, como diz até na documentação e em entrevistas de alguns de seus criadores, é justamente sobre a necessidade do pessoal ter privacidade para se expor hoje. Então, tem muita gente dentro da área da tecnologia que se sente violada. São muitos dados sendo colhidos e são muitos dados sendo expostos. E a gente tem essa fragilidade, inclusive, no banco de dados do governo, tá? Então, a galera quer ter a privacidade e quer ter a liberdade de expressão. O Tor, ele, por exemplo, é muito utilizado na Rússia, na Coreia do Norte, na Síria, e em países onde a ditadura ainda de alguma forma prevalece, né? Se não via governo, via milícia, por exemplo. Tem lugares aí que se você falar mal de algum governante, você é condenado à morte. Tem lugares aí que, por exemplo, se você vai ler alguma revista que eles consideram que seja mundana, você é condenado à morte. Tem lugares por aí, como a Coreia do Norte, que a internet deles é fechada, é uma concha com 10 websites de notícias. Então você acaba sendo refém das informações que o país te traz, tá? Não deixa de ser uma manipulação. E a Darknet ela veio justamente para acabar com isso, né? Um usuário da China, da Coreia do Norte, da Síria, da Rússia, do Brasil, que tem a Darknet, tem contato entre eles. Todos eles têm contato um com o outro. E eles podem trocar informações do mundo inteiro, tá? Entre eles ali. E buscar informações que talvez para a gente aqui, sabe, estatísticas sobre o Covid-19, por exemplo, quem sabe lá na Coreia do Norte como é que tá tendo. Na Darknet, com certeza, muito está se falando sobre esse assunto. E por aí vai, tá? Então, liberdade de expressão é o ponto principal aí das redes. Transparência política também. O projeto Wikileaks é o que mais fala em relação à política, tá? Isso mundialmente. O Wikileaks está ali, protegido com a criptografia, tá? Quem tem alguma denúncia ou documentação para expor sobre qualquer governante aí de qualquer lugar do mundo pode estar indo lá, expondo e beleza, ninguém nunca vai te descobrir, eles vão verificar a veracidade dos documentos e talvez vão expor sim. E por lá já aconteceu muita coisa assim, tá? Vamos lá. Sabendo os objetivos aí da Deep Web, né, Darknet, a gente pensa então, quais são os riscos em acessar a Darknet? Você pensa, poxa, é um lugar que pouca gente vai. Quem vai é porque conhece. Não dá para você saber quem é quem por causa do anonimato. E o conteúdo de lá, como é que faz? Se eu quiser baixar alguma coisa, como que é a segurança de lá? Fala aí, Marcelo. Cara, muito se questiona, né? Eu já vi vários casos, inclusive, de pessoas que foram expostas em algum fórum, por exemplo, na rede Onion, que é do programa Tor. Quase aí 100% dos casos é falha humana. Por exemplo, o phishing. O usuário está lá num fórum e ele está conversando com alguém, etc., recebe algum link para baixar determinado arquivo, porque nesse arquivo tem algo do interesse dele. Pode ter algum vírus, etc., ali que acaba descamuflando o acesso do cara ali e tudo mais. Isso é comum. Só que capacidade técnica de interferir nisso, pelo menos na rede Tor, teve casos, mas é bem raro. Tanto que é utilizado, como o Murilo falou, pelo próprio Wikileaks. A I2P também é dada como bem segura. Se vocês, no nosso blog, que a gente está em um novo desenvolvimento, né, vão ver alguns casos de, por exemplo, operações da polícia que prenderam redes de pedofilia.
sempre teve falha humana envolvida. Capacidade técnica direta de interferência, de rastreamento, até então, não é de conhecimento, de que a pessoa simplesmente tinha um site lá famoso de seja tráfico de drogas ou pedofilia, etc., e que por capacidade técnica de determinada pessoa conseguiu descobrir quem era. Claro que teve alguns casos, mas sempre foi envolvido algum erro da própria pessoa, dela ter caído num phishing, aberto determinado e-mail, nunca, tecnicamente falando, teve êxito, tá? Com relação a medidas de segurança, é bom tomar cuidado também. Entra o erro das pessoas verem que é algo seguro e acharem que nada vai acontecer com elas. É algo errôneo de se pensar. Não é porque não é de conhecimento de todos que teve, né? Mas você vai simplesmente ignorar a parte de segurança. O que a gente sempre indica, manter os programas atualizados, sempre que o Tor, I2P, etc., atualiza as suas ferramentas, 99% dos casos tem alguma correção de falha de segurança, que eles mesmos identificaram. Então, é muito interessante. Particularmente, eu não gosto de acessar utilizando um sistema operacional Windows. Não acho legal, porque o Windows é conhecido mundialmente por dar brechas, e backdoors, mostrando ali sobre o perfil do usuário, etc. Não acho viável. Há quem defenda. É mais isso. Nunca caí na lábia também de alguém de determinado fórum, como eu disse, falha humana, onde as pessoas caem naquela engenharia social, né? É o básico. E é isso. Com relação à segurança, não tem muito o que falar. O que vale na internet, ali na Surface, você acessar o Facebook, vale aqui também. Não tem novidades. Não precisa ter um conhecimento absurdo da área para conseguir navegar ali. É a mesma regra. Não muda quase nada na prática. É isso aí. Ainda em relação à segurança, chega a partir do lance lógico, né? A galera pensa muito que toda Darknet é território de hackers, né? Você entra e vai perder sua conta, vai perder seu e-mail, os caras vão entrar no seu computador e de algum jeito causar o caos na sua vida. E na realidade, do ponto de vista lógico, é muito mais fácil os hackers armarem uma arapuca no Facebook da vida do que na Deep Web. Porque no Facebook o número de vítimas é consideravelmente maior, né? Isso possível. Por quê? No Facebook nós temos crianças e nós temos os mais velhos, né? O pessoal acima de 50 anos, dentro dessas duas categorias, né? Abaixo dos 10 anos e acima dos 50, são pessoas ainda com muita fragilidade tecnológica. Então, partindo do ponto de vista da vulnerabilidade delas em relação a criminosos digitais, para serem chantageados ou terem as informações roubadas, é muito mais fácil os hackers agirem no Facebook do que na Deep Web. Tá? Então, vou ser hackeado? É uma pergunta que muitos fazem. Não sei dizer. Eu acho que, assim, de 10 anos de experiência, nunca fui. Mas nunca também dei brechas. E isso inclui quando eu vou baixar algum arquivo. Ô, Murilo, Então, licença, rapidinho. toda. Aí depende também de onde você vai procurar na Deep Web, né? Porque Exatamente. tem muita gente que entra, porque eu vi que tem negócio do mercado negro. Vou lá, E sei lá, ver compra de arma, essas coisas. Então depende pode, de onde você vai. é o que eu ia falar, você tem que ter cuidado com o que você vai baixar, com o que você vai executar. Então, assim, não vai se meter a besta, né? Eu ainda acho muito mais fácil você ter problema na rede normal, né, na Surface, do que na Darknet.
E tem aquele porém do vou ser rastreado, né? Vão me rastrear, vão chegar aqui em casa. Cara, eu costumo dizer que na Darknet tem dois tipos de pessoas que têm problemas. São os criminosos e são os cyberativistas. Os criminosos estão sendo caçados pela, sei lá, polícia ao redor do mundo inteiro, FBI, Interpol, Polícia Federal. E a galera cyberativista, meu, qualquer político aí pode pagar a cabeça dela, sabendo quem ela é. Vazou informação, vai atrás, acabou, pega. Você tá lá no meio da Darknet fazendo o quê? Que você nem sabe, vão querer o quê contigo? Lá é pescaria de peixe grande, entende? Então, tu é um curioso, ninguém quer saber. Ninguém liga pra você. Você tá acompanhando notícias, pô, ninguém liga, ninguém quer saber de você. Agora, se você estiver lá fazendo manutenção de um site com conteúdo ilegal que existe, se você estiver lá expondo algum podre político que também existe, é possível que você seja um dos peixes grandes e que tenha alguém atrás de você. No caso de quem hospeda site, a preocupação com segurança é um pouco maior, tá? Porque, em geral, os sites são hospedados no servidor da pessoa. Você não vai numa hostnet da vida e falar, quero hospedar meu site na Redditor com vocês. Então, é aí que a galera cai também. Fragilidade na segurança do servidor local. Particular. Uhum. Exatamente. Inclusive, vale estar que o Ross Ulbricht, né, que era o fundador de um dos maiores mercados negros da Darknet, o Silk Road, virou documentário, ele foi preso, tá? Prisão perpétua e por falha humana. Ele usou o nome dele num fórum para bate-papo. E sendo monitorado pela suspeita do nick dele, que era DPR na época, ele foi pego. Então não foi brecha na Darknet. Um criminoso que manteve assim por anos um dos maiores mercados negros, o maior mercado negro da Darknet ativo, foi preso porque ele é idiota. Para vocês verem o tamanho do poder da criptografia que tem. Para preservar o que a gente quer assim como cidadão de bem, que é a liberdade de expressão e a privacidade, tá? Privacidade ainda, quando eu digo, é, por exemplo, não é de hoje, vocês sabem que o Google colhe informações nossas. Isso para um monte de coisa. Geralmente convertido aí em merchan, para ajudar nos mecanismos de venda dos parceiros dele. Você pode usar o Tor para navegar em todo tipo de website que tem aqui na Surface. Vai ter uma certa lentidão? Com certeza. Mas a gente vai ter a nossa privacidade aí assegurada, tá? Eles não colhem informação. É um ponto forte também das redes da Darknet. Dos softwares que nos permitem acessar a Darknet, tá? Então, não necessariamente que você vai baixar o Tor para ir procurar os sites do próprio Tor. Mas você simplesmente quer privacidade, quer que seus dados não sejam coletados, que não gravem suas senhas, que não fiquem perguntando mil e uma coisas para você. Você quer ir lá diretamente, seguro, sem deixar pistas de nada e acabou. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Facebook tem um endereço Onion, né? O Facebook tem um endereço próprio do Tor. Para que isso? O Facebook, na época, ele alegou, né, o Mark, criar essa rede social do Tor para aumentar aí o alcance das conversas entre as pessoas que não teriam acesso ao Facebook ao redor do mundo. De acordo aos estudos ali da equipe dele, tinha muita gente ainda refém, né, do caráter de prisão social. Então tinha muita gente que não tinha acesso a redes sociais, que não conseguia se comunicar e ver notícias que estavam correndo aí pelo mundo todo. O Facebook, então, criou aí esse endereço Onion oficialmente, tá, do Facebook, seguro, justamente para permitir que as pessoas pudessem acessar ao redor do mundo a rede social. No entanto, ainda existem redes sociais próprias ali da Darknet, tá? Tem um Twitter, tem um Facebook lá próprio deles. Não se sabe quem é o criador, não se sabe se de fato é seguro, mas é movimentado. Marcelo, vamos falar aí sobre as vantagens e desvantagens da Darknet? Partes boas e ruins? Pega as partes boas, eu falo as ruins. Vamos embora.
As partes boas são as mais fáceis na realidade, tá? As partes boas vem o que eu já tinha dito. Para uns, a liberdade de expressão, depende de onde você tá. Para outros, é você ter a comunicação social, tá? Então é a liberdade de conteúdo também, de gerar conteúdo, de absorver conteúdo. É a privacidade, como eu já havia dito, não colher suas informações, não pedir as suas informações, enfim. Muito se bate também na tecla do compartilhamento. Eu não sei se tem alguma coisa provada em relação a isso, mas é fato que existe interceptação de dados ainda hoje mais do que nunca, tá? E é um estudo que a galera de IoT tem feito também. A interceptação de dados, man the middle, enfim, ter ali, entre o ponto A e o ponto B, alguém colhendo informações do que está passando entre a rede. Na Darknet isso não é possível, porque é como um baralho. Você fez a conexão, embaralhou, acabou. Você não sabe. Você sabe que está falando com o ponto B. Você é o ponto A, sabe que está falando com o ponto B. Mas você não sabe onde está esse cara, tá? Ele pode estar em várias casas e você tem uma para acertar. E o lance aí da interceptação é justamente essa. A galera da IoT, que tem pensado aí em automatizar sistemas para casa e tal, vem muito se preocupando, né? Em interceptarem dados e abrir o portão da sua casa, por exemplo, que é automático via internet. E hoje eles especulam jogar o servidor na Darknet, para que tenha aí uma maior segurança, entre aspas, né? Muito está sendo estudado em relação a isso, por causa de vulnerabilidades. Mas, para vocês terem noção aí do tamanho da privacidade que a gente pode ter, se souber usar de forma limpa, né, as ferramentas. Pode falar, Marcelo. Parte negativa, a meu ver, são poucas. Ela é mais com relação à falta de uso das pessoas mesmo. Qualquer darknet, hoje em dia, ela tem pouca liquidez, né? O que é isso? Poucas pessoas, se você for comparar, acessar o Facebook agora e acessar a Social Galaxy, que é uma rede social também da rede Tor, ou qualquer outro site mais movimentado, não tem comparação. Então, a distribuição de informação, o acesso à informação atualizada, tende a ser um pouco mais lento por conta disso. Outro ponto que é importantíssimo também, que acaba sendo uma desvantagem, mas não é também da Deep Web, do Darknet em si, é com relação ao desconhecimento das pessoas. Se, por exemplo, uma pessoa de 15 anos falar para os pais, eu quero acessar a rede Tor, etc., muito provavelmente esses pais elas estão informados com a notícia da televisão, da mídia, estão com medo. Então, aquela pessoa de 15 anos ali, ela perde uma oportunidade por conta da falta de boa comunicação, de boa informação detalhada pela mídia. Então, se perde muita oportunidade. Algo muito importante, como o Murilo falou, liberdade de expressão, privacidade, mas muitos têm receio do acesso por conta desse medo que a mídia impôs e tudo mais. É, de fato, um problema. O principal são esses dois. Claro, tem as facilidades também, né? Você, por exemplo, não consegue veicular o seu navegador Tor com vários facilitadores que você tem acessando, por exemplo, uma extensão no Google Chrome, no Firefox, essas coisas não é nem certo de utilizar por conta de segurança, né? Vale ressaltar que quanto mais meios utilizados, mais falhas são acertadas. Então, quanto mais enxuto, melhor, do ponto de vista técnico e da segurança. Mas as principais vantagens, elas se baseiam muito mais nessa parte ideológica do que prática, né? Com exceção da parte da informação. Beleza, Murilo? A gente separou para vocês
3 tópicos dos mais falados sobre a Deep Web, né? Para quem já procurou sobre ela, provavelmente escutou. O primeiro é sobre camadas, tá? Falam sobre as camadas da Deep Web. Quanto mais fundo você vai nas camadas, mais você encontra, né, de atrocidades e segredos do governo e tal. O segundo tópico são as Red Rooms, tá? As salas vermelhas. As salas vermelhas, elas nada mais são, na teoria, salas online onde você aluga um espaço para ser espectador e assiste pessoas serem torturadas, animais serem torturados, tal. Então você paga para assistir como se fosse um Jogos Mortais particular. E a terceira, né, o terceiro tópico são as famosas Lolitas Slave Toys, as bonecas sexuais humanas, tá? Crianças que são raptadas ao redor do mundo, são amputadas dos seus membros, têm as cordas vocais removidas e tudo tem implante de silicone aí, elas ficam reféns aí de pedófilos pro resto da vida. Começando por camadas, então, vamos lá. Muitos dizem que a Deep Web, ela, Darknet, né, ela é formada entre 1 e 8 camadas. A primeira camada é mais amena, que você vê os sites mais de boa. A segunda camada você já começa, né, a ver que a Deep Web é um buraco mais embaixo, aí vai. Entre a quinta e a oitava camada ali, teoricamente, você encontraria os vendedores das bonecas sexuais, os vendedores da Red Rooms, mercados negros, enfim, segredos do governo e planos diabólicos aí dos Illuminates. O que a gente E sabe os sobre essas assassinos camadas? de aluguel também, né? Isso aí, exatamente. Exatamente. O que a gente sabe sobre as camadas? A gente sabe que as camadas elas não existem, não desta forma. O que a gente chama de camadas da Darknet são justamente os softwares que compõem ela. É o que a gente falou no começo. A gente tem Tor, tem I2P, Freenet, Zeronet, tem Osiris, tem AntiP2P, tem a RetroShare e mais de 40 softwares. O legal é que cada um dá acesso a um tipo de conteúdo e nem todos dão acesso somente a sites. Tem a exemplo da RetroShare, são salas de bate-papo, salas de compartilhamento, certo, Marcelo? Certo. Aí vocês perguntam, mas e sobre, por exemplo, os assassinos de aluguel, os sites do governo, as Red Rooms? Cara, existem sites em todos mecanismos ali da Darknet que são como search engines, tipo Google. Então, o AmiaFi, por exemplo, ele é um Google do Tor e da I2P. Se você procurar Red Room nele, você vai entrar no site Red Room. Ele vai funcionar, aí eu já não garanto, nunca vi. Se você procurar sites do governo, você vai achar. Assassinos de aluguel, você vai achar o site sim. Inclusive, a gente chegou a entrevistar, né, Marcelo? Sim, a gente fez uma entrevista, acho que em 2016, 2017. Inclusive, ela saiu no Tecmundo também. Se a galera Saiu no quiser Tecmundo. procurar, eu acho que ainda tem lá. Qual que era o nome do site? Você lembra? Cara, vou ficar devendo pro final. Eu pesquiso o nome lá e... Enfim, achamos um site de assassino de aluguel no Tor e no site de assassino de aluguel achado facilmente. Tinha alguns preços lá, né? Sobre como você queria matar a pessoa e onde você queria matar ela. Então, assim, dependendo da popularidade dela, dependendo da onde ela morava, de como você queria que matasse ela, variava o preço. Então, matar uma pessoa comum era, em tese, mais barato do que matar um político, certo? Se o político vivesse nos Estados Unidos, perto do alcance dos assassinos, era mais fácil e mais barato do que vir para o Brasil. E aí tinha essa oscilação de preço. No final das contas, o site foi fechado pela própria polícia e era um site que dava golpe. Muita gente, por incrível que pareça, tentou encomendar o assassinato de várias pessoas por lá. Só que era golpe, não tinha assassino de aluguel. Era só um cara que recebia o pagamento em Bitcoin, não cumpria o serviço e caía fora. O que, de certa forma, é menos trágico, né? Fala um pouco das Red Rooms, Marcelo. Red Room é basicamente você entrar numa sala, né, de uma videoconferência e ver algo bizarro lá. Isso é scam, né? Basicamente você vai pagar para não ter algo, vão
rir da sua cara, você vai perder seu dinheiro. É o que acontece na prática. Só que isso se tornou muito famoso. E aí que está a desinformação também que entra da mídia. Coloca-se muito medo onde é algo muito aterrorizante. Parte desse princípio, as pessoas pensam, olha, a Deep Web é um lugar de coisas aterrorizantes. Aí os criminosos pensam, porra, vou ganhar dinheiro nisso. Vou anunciar algo terrorizante lá. E as pessoas vão atrás, entende? Então, é por isso que vira e mexe tem alguma red room que a galera tá pagando, tá sendo fraudada, né? Tá fazendo depósito em Bitcoin, depósito... geralmente são moedas, são criptomoedas. Nunca você vai ver um depósito bancário lá para não ser rastreado. Mas essa é um adendo também. Quanto mais desinformação passada, e aí que entra o nosso interesse com uma informação de qualidade, mais suscetível as pessoas estão a enfrentar esse tipo de problemas, né? A ir atrás dessas coisas e dar mais caixa a redes criminosas, por exemplo. Tem gente que vive de fazer scam, fazer phishing. É a profissão da pessoa ali. No caso do assassino de aluguéis, ele era a mesma coisa, né, Murilo? Depois até caiu esse site e tudo mais. Os caras só meio que, entre aspas, desvendados, falando que era scam e tudo mais. Fizeram até um deface no site posteriormente. Eu achei a matéria aqui do Tecmundo, mas eles não estão com o nome do grupo aqui, aparentemente. Eu vou separar o link e mandar depois. Isso aí. Ô, gente, deixa eu fazer só uma pergunta. Manda. Vocês falaram aí das Red Rooms, das bonecas sexuais, mas um lance que aconteceu ano passado lá em Suzano, infelizmente, né, que foi aquele massacre lá da escola, e os caras estavam em fóruns 4chan. O que são esses fóruns 4chan? Tá. Eu já ia justamente falar sobre isso. Tudo que a gente falou aqui sobre bonecos sexuais, sobre red rooms, assassinos de aluguel, polícia ao redor do mundo, a força policial ao redor do mundo não é só daqui do Brasil que eu estou dizendo. Já admitiu que houveram casos que surgiram da Deep Web, por encomenda da Deep Web. Mas ainda é um número tão pequeno que não se considera um território assim perigoso. Então quer dizer que o assassino de aluguel, que é as Red Rooms, o sequestro de garotinhas para tráfico de órgãos, exploração sexual, existe? Existe. É possível que saiu da Deep Web? É possível. É provável? Não é provável. Tá? E aí vem o lance do Chans, né? O 4chan é um site dentro da categoria Chan. Chan vem de channel. E lá eles se consideram Channers, certo? É um canal de bate-papo, tá? E o que eles têm em comum? A maioria deles desses sites, né? São vários chans, tem o Dogola Chan, o 4chan, o Banana Chan, enfim. A maioria deles, todos na verdade, estão hospedados dentro da Deep Web. O que dificulta aí os policiais a procurarem e acharem de fato não só os membros, mas todos que hospedam. Então, os chans, eles são image boards, né? Você entra em qualquer um, o aconselhado por mim aqui, para um curioso, acesse ele usando alguma coisa que oculte seu IP, por exemplo, a Darknet, porque eles sabem quem entra. Se você entra, você deixa lá o seu registro de IP, eles escolhem isso. Eles são conhecidos por quê? Porque eles disseminam ódio, tá? Eles atacam as pessoas. Eles atacam celebridades, atacam pessoas com ideologia política de esquerda, eles atacam negros, eles atacam estrangeiros que estão aqui dentro do Brasil conseguindo emprego, vaga em alguma escola, creche, enfim. Enfim, tudo que não... A consciência deles é muito nazista. Eles são considerados neonazistas, né? Então é uma galerinha criminosa que tem entre 15 e 35 anos a maioria.
estão escondidos na Deep Web e são segredo para a polícia até hoje. E a ação, como você disse, Felipe, a ação deles ali em Suzano, ela foi toda planejada dentro da Deep Web, sem o devido monitoramento, por mais que as autoridades ainda tenham sido alertadas. Então, até então, a polícia não dava trela para eles, porque eles eram conhecidos por falar muito e não fazer nada. Só que antes de Suzano, eles já tinham matado algumas pessoas, tá? E divulgado isso. Inclusive, teve um que se suicidou, foi pego também, colhido provas dentro de casa e, enfim, descobriu que ele era um dos caras que ficavam lá dentro. Então, os Shanners existem sim, tá? Eles fazem as coisas na surdina. O crime deles vem a partir da Deep Web, com toda certeza. E, novamente, para vocês terem ideia aí do tamanho do poder do anonimato da criptografia das redes, por mais que eles estejam conversando abertamente para qualquer um sobre um próximo plano deles e a polícia possa interceptar isso ou simplesmente perder tempo, a polícia não tem equipamentos de inteligência suficiente para ultrapassar essas barreiras do anonimato e criptografia para prender eles, né? Não tem como saber onde eles estão, quem eles são. E o que eles têm que fazer é esperar o erro humano, como o líder o dono do Silk Road fez, né? Errar, se expor e a polícia pegar. Além do erro humano, no caso, vou citar o Brasil, não sei como é nos outros países, mas a burocracia envolvida numa investigação de cybercrime, ela é muito alta. Primeiro porque juiz nenhum entende disso. Você vai ter que explicar... O juiz não sabe o que é um IP. Começa por aí. Aí cabe ao escrivão ter que detalhar tudo isso aí para o juiz desenhar para ele entender. Segundo, que é muito difícil o acesso legal disso. Por exemplo, se uma pessoa cometeu um crime, vamos pegar um caso que muito acontece hoje, difamação no Facebook. E essa pessoa foi investigada e tudo mais, viu que ela vende drogas pela internet também. Precisa comprovar isso, né? Ela tem contato pela internet e tudo mais. Precisa colher essas informações. A princípio, o mais viável seria realizar uma invasão no computador dessa pessoa, na rede dessa pessoa. Para que isso ocorra, tem que ser distribuída uma autorização judicial contendo o IP daquela pessoa. Até aquilo ser aceito, ela simplesmente desplugou o modem dela, plugou novamente e trocou de IP. Entende? E se os órgãos de polícia fazem aquilo sem autorização, eles respondem por isso. Então tem essa falta de comunicação, falta de organização no meio jurídico, o que torna tão moroso, tão demorado, tão burocrático essas investigações também. Eu não ia nem falar sobre isso, mas o Marcelo sabe, o Felipe também. Eu tinha um canal no YouTube aí com 200 mil inscritos praticamente. E eu comecei a fazer denúncias contra uma galera do Dogolachan. E aí essa galera absorveu as minhas denúncias, né? Sentiram, foram impactados por causa do público, e eu coloquei eles em evidência. O que acontece? Tive uma chuva de ataques contra a minha pessoa. Então até aí eles expuseram os meus dados na internet, tá? Dados até o chassi do carro. Então tem meus endereços da minha casa, do meu apartamento, tem o chassi do carro, modelo da moto, chassi da moto, CPF, RG, tudo. E são informações colhidas pelo CADSUS. É uma falha no banco de dados do governo, tá? E eles vendem esses programas que consultam o CADSUS na Darknet. É encontrado facilmente. Telegram também. Você pode encontrar o painel completo ou você pode pagar pela consulta. Então, se você quiser saber tudo sobre a vida de uma pessoa, você paga R$20. E se o banco de dados do governo estiver atualizado sobre essa pessoa,
eles te voltam até o número dos cartões dessa pessoa. Qual é o... Se ela usa algum hospital do SUS, fazer tratamentos, tal, qual é o tratamento que faz e qual hospital que frequenta e tudo mais. Enfim. Usaram meu nome também para mentir em um ataque contra... Foi contra a USP. Foi contra a USP. Eles jogaram uma carta lá para a reitoria da USP, da galera de letras, dizendo que ia explodir lá e dar uns tiros nas pessoas. E usaram o meu nome no final da carta. Enfim, obviamente a polícia, né? Eu já tinha um BO lá no primeiro ataque, pela exposição de dados, já tinha um BO contra eles, justamente por causa disso, e fiz um preventivo também, porque eu sabia que ia vir mais coisas aí. E no final das contas, não respondi por nada, não cheguei a ser nem interrogado, nem nada. Fui na polícia prestar esclarecimentos em relação ao auxílio que eu já estava dando para civil em relação aos ataques, né? E até hoje, de vez em quando, eu tenho que ir no Ministério Público de São Paulo para contribuir com as investigações. Então, é uma fragilidade muito grande aí que a gente tem, né? Em relação ao poder de crescimento da internet, da segurança da informação e o poder de conhecimento dos investigadores. Então, assim, eu acredito, não tanto pela carreira de informática nem nada, mas por vivenciar essa parte de investigações, eu acredito que a curva de crescimento da tecnologia, ela está muito acima da curva de conhecimento das autoridades. Então é por isso que eu particularmente não concordo quando os governantes dizem que quer tirar as burocracias do governo e colocar facilmente os nossos dados, operações financeiras e tudo mais para ser feito diretamente pela internet, tá? É um adendo pessoal meu que eu acabei de acrescentar aí para vocês, tá? Estou expondo a fragilidade na parte de segurança da informação. Os nossos dados, eles não estão seguros. Isso é provado, certo? O próximo tópico é um tópico legal que o Marcelo vai falar sobre. É um caso muito interessante que a gente teve em relação a um rapaz chamado Samuel Maloney, tá? Ele não é do Brasil, mas ele era desenvolvedor de uma nova rede da Darknet. E ele lutava contra repressões políticas do local onde ele morava e contava com informações relevantes sobre temas críticos, tá? E isso custou para ele. Manda ver, Marcelo. Só uma pergunta aí, Felipe, eu posso compartilhar, depois tem como compartilhar o artigo de uma matéria que eu fiz aí depois, sobre esse caso com o pessoal, e você mandar para eles? Sim, Porque pode sim. Você me manda pelo WhatsApp, eu mando no grupo lá da sala que a gente tem. Show, beleza. Aconteceu mais ou menos em 2016. A gente recebeu um e-mail na página, né, sobre esse Samuel Maloney, que ele, nas nossas conversas por e-mail, ele informava que ele estava desenvolvendo uma nova rede e tudo mais. O link eu vou deixar para o Felipe compartilhar depois dessa rede. Só que ele estava sofrendo uma certa perseguição pelo governo dele na época e que ele precisava de asilo. Como ele tinha acabado de chegar com essas informações, a gente precisava averiguar se era verdade, né? A gente ficou umas 3 semanas conversando e ele ficou de passar muitas informações a respeito do que estava acontecendo com ele e tudo mais. Aconteceu que ele ficou umas 3 semanas sem me responder. Daí eu fui pesquisar, né, sobre ele, porque eu já estava sacando o risco que ele estava sofrendo na época, tá? Então eu decidi jogar o nome dele no Google. Para minha surpresa ou não, ele tinha sido morto. Foram 30 policiais na casa dele. A alegação é que ele reagiu e mataram ele. Só que o curioso, que inclusive se vocês colocarem o nome Sam Maloney no Google agora, vocês vão achar várias notícias sobre ele.
O curioso é que foram 30 policiais na casa dele para fazer uma apreensão do computador dele, porque ele tinha invadido um servidor do cinema local. Começou aí a intrigar todo mundo. Por que foram 30 policiais na casa dessa pessoa por conta de uma invasão de um servidor local de um cinema? E acabou que se dando isso. O projeto dele é muito interessante. Se vocês puderem acessar depois, eu vou deixar o link disponível. Tem uma pegada diferenciada com relação ao compartilhamento de informação e de segurança. E é todo aberto também, qualquer um poderia, né, no caso, se juntar e desenvolver para o projeto. Mas, devido a isso, o projeto foi descontinuado, só tem um site ativo, você pode fazer o download, né, acessar e tudo mais, mas não teve nenhuma atualização. Como a gente só tem 1 hora de live, não convém eu contar a história inteira, detalhar tudo certinho, por isso que eu pedi para compartilhar o artigo com vocês. Bem bacana, bem uma lida depois, e isso pode ser comprovado tanto pelo artigo em si, que tem as informações específicas, né? Mas se colocar o nome dele no Google, vai achar a história também. E o que muda do artigo é que aqui a gente tem os links da conversa direta com ele, que ele conta basicamente o que estava ocorrendo naquela situação. Então, fica também aí, como o Murilo tinha falado, de cyberativistas, né, deles serem perseguidos, isso é real, acontece bastante. Por conta disso, né, governo nenhum quer perder o controle, né, da situação, da coisa em si. Então, fatalmente tem essa perseguição. Murilo, continuar aí. É isso aí. E para finalizar, o último tópico que a gente trouxe para vocês, mais uma coisa que reforça o lance da curva de desenvolvimento, né, em relação à sabedoria, né, crescimento e o conhecimento. O Serasa passou a vender o serviço de análise na Deep Web, tá? O que o Serasa faz? Ele basicamente pega os seus dados e vai ver se jogaram seus dados na Deep Web. E a gente fez a seguinte pergunta para nós mesmos, né? Será que o Serasa sabe o que é a Deep Web? E será que o Serasa sabe que a Deep Web não é somente o Tor, mas sim pelo menos outras 30 redes? E o Marcelo foi atrás de descobrir isso daí. Fala aí, Marcelo. Foi bizarro. E eu descobri que os caras ganham milhões por mês vendendo um negócio que não existe. Vou mandar também para o Felipe o link dessa matéria. Tem ali 12 minutos de conversa, mais ou menos, ou 9, com uma atendente. Okay. Que quando ela é questionada sobre o que é Deep Web, o que é Darknet, ela simplesmente não sabe me responder. Parte do princípio que ela não tem que ter aquele conhecimento técnico total. Ela é simplesmente uma atendente, uma vendedora, não cabe a ela. Mas durante a chamada, ela faz uma pesquisa. Dá a entender que ela conversou com o supervisor dela ou coisa do tipo. Em que ela simplesmente me disse que Deep Web, Darknet é um site. Depois de 2 minutos de pesquisa. E conversa vai, conversa vem. Eu questiono, né? Pô, se é um site somente, por que não fecham esse site e tudo mais? Ela não sabe me explicar. Também questionei ela sobre como que é feita esse monitoramento, né? Não soube me explicar. E foi aí detalhado, né, a fraude nesse sistema antifraude do próprio Serasa, de que estão ganhando dinheiro, não fazendo, né, não estão obrigando ninguém, mas tem gente pagando o serviço, uma mensalidade que não está funcionando. Eles simplesmente não fazem nada, entendeu? É uma propaganda enganosa que pega a gente desinformada. E pelo nome que o Serasa tem, pela credibilidade que a instituição possui, o pessoal compra.
Então, aí que entra também a desinformação das pessoas, né? O Serasa captou muito dinheiro, ainda capta com relação a isso. Então é isso aí. Murilo e Marcelo, rapidinho. Cristiano, a gente pode dar uma esticada até as 20h30 para eles abrirem para pergunta para a galera aí? Como é que é? Cristiano. Vamos até às 20h30, então. Caso não tenha perguntas ou indagações, a gente encerra. Ok. Então, até as 20h30 aí, viu, pessoal? É isso aí. Mandou ver. Então, esse lance do Serasa aí, infelizmente, é propaganda enganosa, tá? E tá longe aí de se tornar um serviço de qualidade. E é isso. Mandem as perguntas, dúvidas, o que vocês querem saber, o que vocês já ouviram. Boa noite, meu nome é Fallon e eu queria saber se eu já visitei um site chama Intel Exchange, só que depois de um tempo eu vi que meu computador não estava conseguindo acessar ele mais. Ele está desativado? Você acessou o Intel Exchange por onde? Pelo Tor. Pelo Tor. Faz quanto tempo você acessou ele? Ah, isso já faz uns 2 anos. Então, tanto o Intel Exchange quanto o Parasite provavelmente foram desabilitados. Eu tentei procurar eles porque muitos sites trocam de links, né? Isso foi recentemente. Eu não achei link novo deles. Pode ser que eles tenham trocado de link e estejam ativos também, mas a princípio eu acredito que eles caíram. Tem algum outro site que compartilha apostilas sobre hacking, programação, essas coisas assim, redes? Tem. Se você procurar por bibliotecas lá dentro, tá? Pode procurar só pelo nome de biblioteca. Você vai ter uma lista aí de pelo menos 5 bibliotecas das mais famosas que tem lá. E uma, se eu não me engano, é a Z Library. Então, a Biblioteca Z. Essa é a única que, além de livros e apostilas, compartilha também estudos científicos. Tá bom, obrigado. Nada. Bom, aproveitar aqui para fazer uma pergunta minha, né? Agora, eu só falei coisas relativas ao que tava falando. Tem muita gente que pergunta assim, cara, eu preciso baixar quantos antivírus, quantos VPNs, quantas malwarebytes e tudo mais para poder entrar na Deep Web? Seria necessário só ter o antivírus atualizado e um bom VPN, certo? Olha. Voltei, tinha caído aqui. Beleza. A pergunta é a seguinte, Marcelo. Antivírus e VPNs, quantas são necessárias para acessar a Deep Web? Cara, antivírus, sinto muito, mas não tem serventia no acesso à rede Onion, porque quando você pensa na parte de segurança, não dá para você esquecer de falar de mercado também. O usuário de antivírus é o cara que acessa a Darknet, web, etc? Não. O usuário de antivírus é o cara leigo, geralmente são funcionários de empresa que não detêm esse tipo de conhecimento. Então, empresa nenhuma, fabricante de antivírus, vai focar na segurança de uma rede Onion, de uma I2P, etc. Não tem mercado para isso. Uma VPN, há quem utilize uma VPN junto com o sistema de anonimato do Tor. É interessante. Só que VPN gratuita de qualidade não tem. Você tem que desembolsar o seu dinheiro para fazer isso. Às vezes as pessoas acabam entrando no erro de acessar com uma VPN gratuita na rede Tor. Para aquilo ser de graça,
o dono, o desenvolvedor daquilo tem que ganhar. E não convém a ele focar numa infraestrutura muito alta de segurança para o que é de graça, simplesmente, né? Numa VPN, não faz sentido. Então, quando se fala de uso de VPN, tem que pagar e tem que analisar bastante como que é a segurança dessa rede, como que se é viável ou não integralizá-la com a rede Tor. Algumas VPNs, elas têm por indicação, algumas pagas, que elas servem para fazer essa integração com a rede Onion. Algumas possuem isso. Aí é mais interessante. Mas para uso normal, não tem para quê. Se você não está devendo nada, o simples acesso na rede Onion já é suficiente. Mais alguma pergunta? O povo deve estar agora entrando na Deep Web. Aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que vocês acham dos projetos como o Multitor e o Splitter aí? Cara. O Multitor, eu conheci esse Splitter, né? Você falou? Sim, Splitter. Deixa eu confirmar. Esse Splitter, ele é open source? Sabe me dizer? Deixa eu ver aqui, acho que não. Não, peraí, é sim, é. Ele é? Tá, sim. Beleza. Na verdade, existem vários projetos parecidos assim que servem para integralizar darknets de qualquer uma. A Freenet tem vários projetos independentes, né, que é simplesmente não parte dos próprios desenvolvedores, parte da galera que gosta do assunto, gostou do projeto e quer fazer algo para melhorar. Isso é interessante, não é de um certo ponto de vista, que é qual? Alguns projetos têm uma ideia muito boa, né, ele oferece alguma vantagem muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, são poucos desenvolvedores. Então, entra naquela ideia que eu falei de algo ser enxuto. Porque é pouco desenvolvedor, logo você não tem as atualizações de segurança de maneira constante e também você não tem respaldo da própria equipe técnica que desenvolve o projeto principal, por exemplo, do Tor. Então você fica dependente de umas pessoas que você não desconhece por completo, né? Não sabe a qualidade daquilo que está sendo produzido. Logo fica difícil. Eu recomendar utilizar essas coisas. Em geral, não recomendo. O que a galera faz? Quando o projeto independente se torna muito grande, o próprio projeto principal indica aquilo. Aí é interessante. Esses caras estão indicando porque eles fizeram uma análise de segurança em cima daquele projeto e indicaram. Dentro do site do Tor tem alguns projetos independentes que eles indicam, e do SP também. Sobre a Freenet eu não me recordo, Zenonet tem com certeza, mas é isso. São ideias muito boas, só que para você mesmo se arriscar colocando em prática, utilizando aquele recurso,
pode ser um problema na parte de segurança aí. Eu particularmente não uso, só utilizo o end principal ali mesmo. Não confio também, a não ser que esteja indicado. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, alguém tem mais alguma? O Léo mandou uma pergunta aí no chat, ó. O que vocês acham de sistemas como Tails, OS e Wonix? Show. Você quer falar, Murilo? Murilo? Pode falar isso aí. Você usa, não usa? Uso, já utilizei mais vezes, assim. Famoso, Tails. Tails, principalmente, tá? Nesse caso, o Tails é o mais recomendado, hein? É o mais recomendado. Por que é o mais recomendado? Porque ele é mais antigo, né? Com relação a isso. E o cara que indica ele é um cara que eu boto muito fé, assim, é o Edward Snowden, utiliza o Tails, tá? Então, eu acho que isso meio que basta, assim. É muito interessante. Obviamente não para uso comum, né? E não cabe você instalar o Tails, na verdade você não instala, né? Um live USB, live CD. Utilizar no seu dia a dia. Cabe, no caso de um cyberativista ou mesmo um criminoso, utilizar o Tails por conta disso. Ele não salva nada, né, no seu computador, né? E acaba lhe dando uma margem de segurança bem mais efetiva. Mas para o usuário comum não vejo muito sentido. É aquilo lá que eu tinha falado anteriormente. Se você não está devendo, não tem para que você utilizar de tais recursos. Agora, se você está devendo, entre aspas, não necessariamente cometendo um crime, né, mas você pode estar incomodando com alguém que entra no ativismo, eu acho muito interessante e recomendo. Mas para uso comum não faz sentido. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Ou não? Julian, Farlon, vocês têm mais alguma dúvida? Algum site que vocês querem acessar por lá e tudo mais? Bibliotecas? Flávio, a gente vai poder ter acesso depois da gravação da videochamada? Deixa eu... Ô, Cristiano, aí como é que fica esse Marcelo Moreira, eu vou estar encaminhando o link pelo e-mail para o e-mail de vocês da gravação. Tá, show. Bom, então acho que não tem mais perguntas, né? O pessoal acho que já está satisfeito aí com o que vocês trouxeram aí da Deep Web. Acho que foi bem esclarecedor, né, para muita gente, para quebrar esses mitos que as pessoas tinham da Deep Web e tudo mais. Eu agradeço a vocês dois a disponibilidade, né? Eu enchi tanto o saco do Murilo nesses últimos tempos para fazer isso e deu certo, graças a Deus. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês aí para estar com a gente. E até uma próxima. Prazer nosso. Pode contar. A gente que agradece. Inclusive, vamos mandar para você aí as nossas redes sociais, inclusive da página da Deep Web Brasil, do Instagram.
E assim, é um tempo curto para falar sobre Deep Web, tá? São 10 anos aí praticamente de conteúdo sendo gerado. Então lá na nossa página vocês vão encontrar tudo, tá? A gente tem a descrição dos softwares que compõem a Deep Web, a gente tem, sei lá, desmitificação de temas, desmitificação de fotos, tem tutoriais, tem tudo, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar chamando a gente aí na nossa rede social que a gente responde de boa e tá sempre aí para acrescentar com a comunidade de TI, certo? Isso aí, molecada. Ok, Murilo, ok, Marcela. Aqui quem fala é o professor Cristiano, em nome da Faculdade Pitágoras, Unidade Betim. A gente agradece aí a presença virtual de vocês e espera novamente uma outra oportunidade para estar conversando mais sobre o assunto. Muito obrigado. A gente agradece, Obrigado. professor. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, uma boa noite para todos. Valeu, boa noite. Tchau. Abraço. Boa noite.